Sou Sabrina Pereira, sou professora, educadora e assim, primeiro quero agradecer ao convite do Arquivo ID. Acho que foi uma surpresa para mim, eu não conhecia, tá aqui tão próximo, então eu passei a conhecer e vi que é um trabalho que está trazendo falas sobre várias mulheres, enfim, sobre múltiplas identidades. E eu fico feliz em compor esse trabalho também. Então, eu trouxe aqui um objeto para iniciar minha fala. A questão que o arquivo traz para a gente é para falar um pouco sobre identidade. E eu trouxe um quadro da minha filha. Eu sou mãe, né? Minha filha hoje tem 13 anos, mas ela fez esse quadro ainda muito jovem. E ela se colocou aqui com a prima em uma lagoa que a gente costumava muito ir, aqui em Mísia Floresta. E toda vez que eu vou dormir, eu sempre olho para esse quadro, mas assim, por que eu trouxe ele, né? Porque primeiro ele é um objeto de afeto, porque tá do meu lado todos os dias, né? Ali antes de dormir. Mas também porque isso representa um pouco, para mim, o que na verdade eu desejo para as meninas periféricas, né? Porque quando eu comecei a pensar sobre a minha identidade, eu pensei, bem, eu sou uma garota da periferia. E na periferia, quando eu vejo esse quadro e quando eu frequento, né? Hoje eu não moro mais em Mãe Luísa, mas eu morei por muito tempo. E eu sempre me perguntava assim, por que nós passamos tanto tempo aqui no bairro? Por que a gente não sai tanto? Eu não sabia responder bem isso. Eu não entendi o porquê que nós passávamos tanto tempo dentro desse bairro. E claro que depois que eu cresci, que eu comecei a, a sair, enfim, a frequentar outros lugares, eu comecei a entender que era uma questão de não acesso, né? Dessas pessoas não terem acesso, de eu não ter acesso, da minha família não ter acesso à mobilidade, da gente não poder frequentar os lugares que a gente ia. Eu vou falar um pouco sobre isso, e isso foi maravilhoso, isso é justamente a memória alegre que nós temos. É é a mata, é a praia que estava muito perto, mas esse era o contato que nós tínhamos, além das ruas do bairro, das casas do bairro. E quando eu vejo essa imagem, eu sempre penso não só na minha filha, na minha sobrinha que mora lá, e que muitas vezes quero levá-la para vários lugares, porque eu sempre tive essa questão, por que não sai tanto, por que fica tão nesse lugar? Porque há várias questões para elas estarem nesse lugar. Então, eu vou, a partir dessa memória, né, a partir desse quadro, falar um pouco assim sobre o que para mim é identidade, mas a partir da minha construção, né, como indivíduo. E assim eu vou tentando responder essa questão, que é uma questão difícil. Então eu comecei aqui pensando, né, bem, eu sou Sabrina, sou filha da periferia, da periferia, na verdade, né, porque eu sou nordestina, já tô na periferia do Brasil, do mundo, e ainda tô dentro, né, passei muito tempo e passo, porque trabalho em Mãe Luísa também, na periferia. E é desse lugar que eu posso falar sobre a identidade. Então, assim, eu não nasci em Mãe Luísa, eu sou de Camaragibe, Pernambuco. Toda a minha família é pernambucana. A minha família veio parar aqui porque houve uma grande enchente em Recife. E, enfim, eles perderam tudo. E o lugar, né, onde a maioria das pessoas que não tinham nada e que chegavam aqui, sejam pessoas refugiadas, sejam pessoas desabrigadas, seja em período de seca, elas iam para, enfim, para os lugares mais periféricos, né? No caso, para Mãe Luísa, no caso do contexto natal, que era entendido assim para muitos, né? Segundo os meus avós, todo mundo era chamado de índio. Eram os índios que viviam naquele lugar. E isso tem a ver com o que eu quero falar um pouco também, né? Desse grupo de pessoas que vivem nesse território e que são chamados por muito tempo, né? Aqui, hoje não mais, mas por muito tempo de índios. Isso eu, por ser professora de história, enfim, por ser historiadora também, fui atrás, né? Claro, para poder entender.
E também, assim, no processo de me entender e entender, assim, quem eu sou, de onde vim, né? Justamente a pergunta é essa sobre identidade. É necessário essa busca, né? Pela história da sua família, pela sua ancestralidade. Então, dentro disso, eu fui buscar quem eram os meus avós, né? E essa pergunta demorou muito para chegar, porque para mim era tudo muito natural quando eu era criança e os meus pais. Mas só depois que eu realmente, assim, entrei na universidade, enfim, é que eu comecei a perceber quem eu era, porque eu comecei a encontrar várias pessoas diferentes e percebi que, de fato, eu era diferente, né? Claro, óbvio, porque nós temos cada um a sua construção e sua identidade. Então, eu fui buscar a origem da minha família e a partir disso eu descobri, né, conversando com a minha avó, buscando também onde ela vivia, onde o meu avô vivia. O meu avô já sabia, porque todo mundo sabia que ele era cigano, né, que é um termo genérico, né, ele é da etnia Calon, e tinha muitos costumes dentro da minha casa, né, que eu não via, assim, ser um costume para outras pessoas que viviam na região. E pro lado da minha avó também. A minha avó era uma indígena, né, com a pesquisa e conversando com ela e falando e buscando a história da minha família. Ela vem das serras pernambucanas, ela é uma chucuru, então eu também hoje me identifico, né, nesse processo até mesmo de me entender e um processo que vem acontecendo também de retomada, de entender que eu tenho uma ancestralidade chucuru, que eu tenho uma ancestralidade calon, que eu também tenho uma parte da família que são pessoas negras que passaram pelo processo de escravidão, todos vindo do contexto de Pernambuco. Então, a partir disso, eu sem dúvida, assim, a partir de tentar entender quem era a minha família, eu passei a me entender, né? E entender as diferenças que existiam na minha infância, né? Porque dentro do convívio do meu bairro, era sempre, as pessoas sempre chamavam a minha família de catimbozeira. Ah, são um bando de catimbozeiros, são macumbeiros, né? E eu ouvi aquilo e achava até engraçado a sonoridade daquela palavra, mas eu não entendia, assim, aquilo que eles faziam como esse catimbó, né, como, enfim, a macumba, mas é claro que na minha família haviam ritos, haviam cerimônias, haviam celebrações, haviam danças, e sempre tudo isso celebrado no quintal de casa. Então, tinha épocas que tinha fogueira, né, e aquilo também haviam momentos que o meu pai e minha família como um todo entravam em transes mediúnicos, né? E recebiam entidades e aquilo, quando eu era criança, eu ficava assim, abismada, né? O que é isso que está acontecendo? Eu sempre fui ali ficar perguntando, mesmo que não indagando internamente o que estava acontecendo, o que é aquilo, mas por um tempo houve essas perguntas, mas depois foi uma questão que foi naturalizada, né, por mim. E eu acho que isso também fez com que eu não estranhasse, né? Quando você sai desse ambiente, vê outros ambientes com outras formas, outras manifestações, você acaba não estranhando porque aquilo, de certa forma, naturalizou, né? Aquela forma como minha família era e é. Então, assim, o que eu quis trazer com isso, né? Com contar um pouco da ancestralidade da minha família, também me reconhecer dentro disso, né? Passei depois uma fase na minha adolescência e também na minha vida adulta tentando me encaixar, porque havia um sincretismo enorme dentro da minha família, de crenças, né? Ao mesmo tempo que eles cultuavam orixás, eles também entendiam os encantados lá no meio da mata, e ao mesmo tempo tinha santo, tinha Jesus Cristo, né? Então era um complexo de entidades, enfim, tudo envolto dentro dessa espiritualidade deles. Uma das questões também que eu queria falar, assim, que eu falei, olha, lá em Mãe Luísa, o contato, né, que nós tínhamos, assim, o extra bairro, era a gente andar nas matas e chegar no mar. E aí foi o que eu trouxe, assim, de memória, né, que meu pai sempre convocava, assim, uma legião de crianças para andar na mata, para a gente aprender a andar na mata. Então a gente andava na mata, fazia refeições na mata, comia frutas, andávamos assim, eu lembro que era
eu não sei, aquela imagem, quando a gente é criança, o espaço é sempre maior, né? Mas aquele espaço era infinito, então a gente caminhava nessa mata até chegar ao mar. E quando chegava ao mar, a gente passava praticamente o resto do dia lá. E lá a gente desenvolvia várias coisas, né? Primeiro, a gente fazia uma barraca no mar, né? E a partir disso se alimentava também naquela região. Uma coisa que eu pensando sobre isso, né? E pensando quem eu sou hoje. O meu pai nos ensinava a andar entre as pedras. A gente tinha que pisar leve, tinha que andar devagar. E hoje eu pensando, bem, por que o meu pai me ensinava a andar sobre as pedras, né? E aí eu ouvindo uma fala do Krenak, enfim, falando sobre esse pisar leve, né? Pisar levemente no chão, eu comecei a conectar e falar, bem, ali naquele momento, que era um aprendizado, era para a gente aprender a pisar leve, né? A ter cuidado, a ter respeito, enfim, a ter cuidado para não se machucar também, ou para não machucar nada que havia ali. Então, eu acho que essa vivência que nós tivemos, falo eu porque não era só eu, né? Eram muitas crianças e não era só a minha família, eram outras crianças também que viviam, né, na nossa rua. Então, isso me fez entender o porquê que hoje, né? Hoje eu me torno uma pessoa muito feroz, no sentido, quando eu penso sobre a natureza, quando eu penso o que está acontecendo com o mundo, né? O que eu penso sobre tantas questões que vão violentando, né, a vida, seja a vida humana, seja a vida do planeta, porque pelo menos nós, né, lá, fomos educados a sempre respeitar tudo. Quando a gente tinha que entrar no mar, a gente tinha que pedir permissão. Quando a gente tinha que entrar na floresta, a gente tinha que pedir, né, autorização aos seres encantados, pedir proteção. Então, a gente foi sendo criado mesmo para aprender a respeitar. E é claro que isso, hoje, né, observando, né, a partir de uma perspectiva que, de certa forma, a academia me ensinou, a olhar de uma forma assim, o que é isso? Quero entender isso como um fenômeno, quero entender isso. Eu percebo que, sem dúvida, é a sobrevivência, né? A resistência da forma de vivência dos meus avós. E também eu acho que o conjunto de pessoas que viviam ali também, naquela região, que eram pessoas que eram entendidas como índias, que provavelmente são, na verdade, nitidamente dá para perceber que são pessoas indígenas, e que tentavam de alguma forma manter a sobrevivência, né, dos seus costumes. Então, eu trouxe aqui, eu vi também que assim seria importante talvez eu falar, se eu estou pensando na identidade, será que eu posso pensar a partir de uma perspectiva acadêmica, né? E eu penso que a academia ajuda a gente a pensar essa questão, mas essa é uma questão assim que nós vamos entendendo a nossa identidade a partir da nossa própria vivência, das nossas memórias. Eu trouxe essas memórias positivas, assim, que me fazem, às vezes, pensar e ficar alegre, mas também existem muitas memórias dolorosas, né? Porque, assim, é uma região extremamente criminalizada, marginalizada. Então, muitas dores aconteceram, muitas perdas também houveram. Então, eu não gostaria de ressaltar isso, assim. É claro que isso faz parte, porque quando a gente se torna resistente, quando a gente tem, né, uma certa firmeza para existir, sem dúvida, todo aquele impacto de violências, múltiplas violências que acontecem, né, em qualquer periferia, enfim, do mundo, do Brasil, ou de comunidades quilombolas, indígenas, passam, ao mesmo tempo em que massacra, né, e que mata, também, de alguma forma, cria uma forma inteligente de resistir. E eu acho que essas comunidades, elas resistem, né, e resistem de uma forma muito autônoma, dentro de uma solidariedade incrível, é isso que eu percebo lá. Existe solidariedade, existe apoio, ou que eu poderia chamar de apoio mútuo, né, por ser um anarquista. Eu consigo identificar, não preciso, acho que não é necessário ensinar, né, as pessoas que vêm dessa periferia e que se constroem, enfim, e que entendem a sua identidade a partir disso,
o que elas precisam fazer. Elas já sabem, né? Por isso que elas estão vivas. Então, por isso que elas sobrevivem. É claro que as lutas elas podem se unir e elas, né, e outros grupos podem ajudar, né, essas pessoas que vivem nessa região. Mas acho que a própria vivência, né, de certa forma, fez com que essas pessoas conseguissem aprender a viver, né, a sorrir, a cantar, porque é isso que eu vejo. Por mais que um dia haja muita dor, haja muita violência, no dia seguinte ainda há sorrisos, há danças, há cantos, né? Então isso para mim é resistência também, né? A resistência não é só a luta violenta, mas sim também você sorrir.